Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre uma das maiores figuras do século XIX, que é o sociólogo, filósofo e fundador do comunismo, que é Karl Marx. Bom, ele nasceu em 5 de maio de 1818, na Alemanha, e ele era alemão e judeu. Ele ingressou primeiramente na Universidade de Bonn e mais tarde foi para as outras universidades concluir seu doutorado e seu mestrado. Ele se transferiu para Berlim e começou a estudar Direito, mas obviamente ele abandonou esse campo e direcionou a filosofia na mesma universidade. E ele discutiria com jovens hegelianos que defendiam a ideia do Estado forte. E então aí ele começava a formar sua política e a sua filosofia. Em 1942, ele, trabalhando no jornal Gazeta Renana, ele conheceu das suas maiores parcerias, que seria Friedrich Engels. A Gazeta foi fechada e Marx foi a Paris. Bom, ele se casaria com a filha de um barão, que na verdade, sendo sincero, eu preciso ler para vocês, que é o barão Jenny von Westphalen. Com quem ele teria 7 filhos, mas só 3 chegariam à vida adulta. Também ele teve um filho com uma empregada doméstica, só que a paternidade foi assumida pelo seu companheiro Friedrich Engels. Bom, graças à arrecadação de amigos, ele foi a Londres identificar a sociedade industrial e identificar aspectos do capitalismo. E também a gente está falando brevemente sobre a história de vida de Karl Marx, deixando essas ideias por último. Ele faleceu no dia 14 de março de 1883, decorrência de um bronquite e problemas respiratórios. E agora a gente vai para um lado mais importante da vida dele, que vive até hoje. No caso, Karl Marx viveu em 1883, morreu no caso, mas as suas ideias que perduram até hoje eu vou citá-las aqui. Bom, em 1848 ele lança com um grande amigo e colaborador, Friedrich Engels, ele lança o livro Manifesto Comunista em 1848. Expondo suas ideias sobre o capitalismo e como a força do trabalho movia a história do mundo. A história do trabalho é a história do mundo, a história da luta de classes, e tudo poderia ser formado pela classe trabalhadora. E ali ele dava indícios de como funcionava o mundo e como deveria ser feita essa revolução com o proletário pegando em armas. Em 1867 ele publica o seu livro mais importante, esse é o Alma Mater, que é a sua obra mais importante, que é O Capital, que é um dos seus livros mais populares ao lado de O Manifesto Comunista. Ele mudou a história, a economia e todo o pensamento filosófico a partir desses livros, deixando a história em que era o Marx, a filosofia em que antes de Marx e depois de Marx, talvez. E um dos filósofos mais lembrados de toda a história e é estudado até hoje. Bom, para Marx, as suas principais ideias são que a luta de classes é o maior movimento que rege o mundo e que a classe dominante nunca vai querer que essa mudança haja, já que a classe dominante é a classe beneficiada. Ele também apontou para a mais-valia. O que seria a mais-valia? É o quanto o trabalhador ganha em cima da exploração do seu empregado. Então, o que o empregador ganha em cima do seu empregado que é explorado, ele ganha muito mais em cima do que o seu empregado faz. No caso, 30% volta para seu empregado e o resto é dele. Com a ordem capitalista, o Marx previa que o proletário deveria se rebelar contra a burguesia e assim formar uma nova sociedade sem classes, dominada pelo proletário. Bom, ele falava que para nós chegarmos na sociedade utópica que ele previa, que era o comunismo, a gente deveria fazer uma revolução socialista. E sim, o proletário pegar em armas, dominar o poder, eliminar a burguesia e assim formar uma sociedade sem classe, sem dominância, um estado em que todos bem estado social. E então, com o utópico comunismo, a eliminação do próprio estado seria automática após a revolução socialista e a afirmação do comunismo nessa sociedade para que não houvesse mais desigualdades sociais. Bom, em 1864, também o ano que ele lançou o Capital, ele lançou a Associação Internacional de Trabalhadores, que ficou conhecida também como a primeira internacional comunista, mas logo ela foi dissolvida. Bom, Karl Marx se constata como um dos maiores filósofos e sociólogos, um dos pais da sociologia, visto que ele identificou os problemas da sociedade que crescia após a Revolução Industrial, consequências da Revolução Francesa, mas há diversas discussões sobre o método de Karl Marx. Bom, alguns
Algumas pessoas que não concordam, várias pessoas que não concordam com Karl Marx, identificam ali o problema de aplicar o comunismo na sociedade moderna, visto que seria um banho de sangue do proletário contra a burguesia. E também que esse modelo de governo não se autossustentaria, não teria competição e regrediria no tempo, como vimos em diversos países, como Cuba e a União Soviética. E também os apoiadores de Karl Marx dizem que esse seria um mundo mais igualitário e a utopia, onde nenhum passaria fome, riquezas essenciais voltariam para os trabalhadores, o que eles precisariam para viver eles teriam, não haveria pessoas passando fome, nem pessoas tão ricas e pessoas tão pobres. Isso é o que os defensores de Karl Marx dizem, como eu falei anteriormente, que quem não gosta, pessoas até que são de esquerda ou outras majoritariamente de direita, falam sobre a filosofia e o plano comunista de Karl Marx. Bom, ele influenciou diversas pessoas ao longo da história, como políticos, obviamente como políticos e guerrilheiros, como a gente vê com Che Guevara, com Lenin, com Trotsky, com Stalin, com Fidel Castro, com diversos outros políticos e que até atuais, como a gente possui um Partido Comunista do Brasil, tudo isso influenciado por Karl Marx e seu parceiro Friedrich Engels, que a gente tem que ressaltar também, mas o Karl Marx se destacou demais pelo papel de O Capital, mas o manifesto do Partido Comunista também foi em parceria com Friedrich Engels. Bom, ele deixou seu legado como um dos maiores filósofos contemporâneos de toda a história, também porque a sua filosofia ainda é muito estudada e tem muitos adeptos, muitas pessoas que se autoproclamam comunistas e diversos partidos que ainda guardam essa filosofia. Karl Marx mudou toda a história da política para sempre e toda a história do mundo em geral, porque esse seu livro deu início a diversas revoluções no mundo, como a Revolução Cubana, a Revolução Russa, dentre outras revoluções, Guerra do Vietnã, por exemplo. Então ele de fato provou, a história provou que a sua filosofia, independente de certa ou errada, mudaria a história do mundo moderno em geral. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Se inscrevam para os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigado. Valeu.